Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Estamos começando uma nova série, mergulhando nas ideias do livro Com Liberdade e Justiça para Todos, do Joe Morecraft. A ideia aqui é explorar como a fé reformada, aquela tradição que realmente enfatiza a soberania de Deus em tudo, se aplicaria à política. Exato. E o livro já começa com uma pergunta bem direta, né? Que é a base do nosso papo inicial. Sim, a questão é, por que a gente precisaria de uma política cristã? Qual a necessidade disso? Vamos dar uma olhada nos argumentos que ele apresenta logo de cara. Bom, o ponto de partida que o texto usa é um trecho bem conhecido, Romanos 13, ali do versículo 1 ao 7. Que fala que toda autoridade vem de Deus, né? Que os governos existem porque Deus permitiu ou instituiu. Isso. Mas o interessante, é que o livro não para aí. Ele conecta isso direto com o capítulo anterior, Romanos 12, versículos 1 e 2. A parte que fala pra gente não se conformar com este mundo, mas transformar a mente. Exatamente. A lógica apresentada é: se você entrega sua vida toda a Cristo por causa da misericórdia dele, isso tem que renovar a sua cabeça. E essa mente renovada, bom, ela deveria mudar como você vê tudo, inclusive a política, o governo, não seria uma área separada da fé, sabe? Entendi. Então, o ponto forte que sai daí, e talvez o mais provocador, é que pensar sobre política, se envolver com isso, deixaria de ser só uma opção para o cristão. Viraria, nessa visão, parte da obediência, parte da resposta a Deus por ter nos comprado, como diz lá em 1 Coríntios 6. A política vira campo de serviço. Precisamente. E aí, voltando para Romanos 13, o texto descreve o que seriam dois deveres que estão ligados. O dever do cidadão para com o governo, ok, mas também o dever do governo para com Deus. Isso é crucial na argumentação. Como assim? Dever do governo para com Deus. O texto chama o governo de ministro de Deus. A função dele seria manter a ordem moral, punir o mal. A autoridade dele, portanto, não viria do povo em si, mas de Deus. Ele presta contas a Deus. Interessante. Mas essa ideia de ministro de Deus, como fica quando a gente pensa em governos, sei lá, tiranos, corruptos? Parece meio distante da realidade às vezes, né? Sim, e o livro aborda isso. Ele enfatiza que a nossa lealdade principal, a número um, é sempre a Deus. Se o Estado mandar fazer algo que vai contra a lei de Deus, a obediência a Deus vem primeiro. Aí ele cita Atos 5. Importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Faz sentido. E tem mais? Tem. O texto também fala da responsabilidade, tipo, profética da igreja e dos cristãos, de chamar o governo à responsabilidade ao arrependimento quando ele se desvia. Pensa em Elias confrontando o rei Acabe, ou João Batista falando com Herodes. É essa ideia. Um Estado que se opõe a Deus, o livro usa até a imagem forte do Apocalipse, pode virar uma besta. Nossa, então a base de tudo mesmo é: Deus está acima do Estado, a supremacia dele. Exato. O argumento é que todas as esferas de governo, pessoal, familiar, da igreja e o civil, recebem autoridade dele e a ele devem responder. Nenhuma é totalmente autônoma. Certo. E partindo disso, o autor faz uma distinção que ele acha bem importante, né? Entre república e democracia. Sim, ele diferencia. A república, no modelo ideal que ele defende, seria governada por uma lei fixa, no caso, a lei bíblica. Já a democracia seria o governo da vontade da maioria, que pode mudar toda hora. E por que essa distinção é tão relevante para ele? Porque ele argumenta que uma república, sim, baseada na lei de Deus, protegeria direitos que ele considera fundamentais: vida, propriedade, família, o descanso semanal, mesmo que a maioria da população quisesse outra coisa. A lei estaria acima da opinião popular momentânea. Entendi. E aí ele contrasta essa visão com o que ele chama de política humanista. Isso, que teria duas caras principais, segundo ele. O coletivismo, onde o Estado é o máximo, o centro de tudo. Tipo o socialismo, o comunismo, imagino. É, por aí. E a outra cara seria o libertarianismo, onde o indivíduo é totalmente autônomo, é ele quem dita as regras para si mesmo, sem referência a Deus. E o autor critica as duas.
Sim, ele classifica as duas como idólatras, porque colocam ou o Estado ou o indivíduo no lugar que pertenceria a Deus, como fonte última de autoridade. E por isso seriam destrutivas no final das contas. Tá, então, na prática, o que isso tudo significa? Qual a consequência dessa visão toda? A consequência, segundo o livro, é uma submissão de mão dupla, como eu disse antes. Por um lado, o cidadão deve respeito, deve submissão ao governo civil. Tem que ver o governo como algo que Deus instituiu para manter a ordem, para o bem comum, não como um mal necessário. Então, resistir ao governo, porque sim, seria resistir a Deus nessa lógica. Exato. Quando o governo age dentro da sua esfera dada por Deus. Mas, por outro lado, e isso é igualmente importante no argumento, o próprio governo também está debaixo de autoridade. Ele tem que se submeter a Deus e à sua lei. E se não se submeter? Aí, segundo a fonte, ele está desafiando a Deus e atraindo o julgamento divino sobre si. Isso leva direto para aquela questão complicada, a desobediência civil. Se tem essa submissão toda, quando é que desobedecer se torna, ou até um dever? O texto é bem específico quanto a isso. Não é por qualquer motivo, qualquer lei que a gente não goste. A desobediência civil só seria justificada ou até exigida quando obedecer à lei dos homens significar obrigatoriamente desobedecer a uma ordem clara de Deus. Ah, entendi. Tem que ser um conflito direto. Exatamente. E ele usa exemplos da Bíblia para mostrar isso. As parteiras no Egito, que não mataram os bebês hebreus. Êxodo 1, né? Isso. Daniel e os amigos dele, que não se curvaram à estátua nem deixaram de orar. E os apóstolos Pedro e João, que disseram que não podiam deixar de falar de Jesus, mesmo proibidos. Certo. Então, para a gente fechar esse primeiro capítulo, a ideia principal é uma política cristã baseada na soberania total de Deus. Isso exige que o cidadão se submeta ao governo como ordem divina, mas também que o governo se submeta à lei de Deus. E a desobediência civil entra como último recurso, só quando essas duas lealdades entram em choque direto. É isso. Exatamente. Esse é o resumo do argumento inicial. E fica uma pergunta para a gente pensar, né? Uma reflexão que o próprio material provoca. Qual seria? Bom, se a gente aceita o argumento de que toda autoridade vem de Deus e que o Estado tem que se submeter à lei dele, como isso funcionaria na prática hoje? Numa sociedade com tantas crenças, tantos valores diferentes, quais seriam os desafios reais de tentar implementar algo assim num mundo pluralista como o nosso? Fica aí pra gente refletir.